Eu vou startar aqui então. A gente já tem uma galera aí online, até para cumprir o horário que nós já combinamos. Beleza? O Luiz Gustavo, Security Master, show de bola. Fala, Marcelo Fares, o cara do sistema segurança de informação. Isso aí, valeu pela presença, cara. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Show de bola. Vamos lá então, vamos iniciar. E aí a gente vai, assim que a galera for chegando, já vai batendo papo, se apresentando. Vamos lá então, eu vou iniciar aqui. Esse webcast ele vai ser gravado, então deixa eu iniciar a nossa gravação. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show. Fala galera, 100% Natan Pinotti por aqui. Hoje com mais um webcast. Vamos falar um pouquinho sobre lab de estudos, como montar um laboratório de estudos utilizando o Hyper-V, como conseguir otimizar a utilização de recursos, melhorar um pouquinho a velocidade de criação das máquinas e tudo mais. Beleza? Vamos lá, nossa agenda de hoje é o seguinte, eu pretendo passar um pouquinho para vocês a experiência que eu tenho com laboratórios, especificamente utilizando o Hyper-V, e dentro de cada assunto eu vou trabalhar um pouquinho dos recursos do Hyper-V que nós temos para poupar recursos da máquina, otimizar seu tempo e tudo mais. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Natan Pinotti, eu tenho alguns portais, já tenho um portal que compartilha alguns artigos, escrevo alguns artigos sobre Windows Server, o dia a dia do profissional de TI e tudo mais. Beleza? Vamos começar aqui então. Seguinte, qual que é a nossa proposta? Eu preparei aqui um pequeno slide para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, para ver se vocês conseguem ver, vamos ver certinho. Vamos lá. Esse cara vocês conseguem me encontrar aqui no Facebook, conseguem aqui via Skype, no Instagram, no Twitter. Sou bem acessível, só chegar lá, dar um grito, que vai conseguir, puxa um assunto lá que a gente vai bater um papo tranquilo. Beleza? Aqui é o meu website, quem quiser acessar para conhecer um pouquinho dos artigos. Eu escrevo, volta e meia tem artigo novo lá. Hoje eu sou certificado Microsoft em 2008, servidores, a parte de servidores especificamente 2008, 2012 R2, 2008 R2 também. A parte de gestão, que é o IET V3 Foundation, e o KPM, que é uma certificação voltada à gestão de projetos, em a CCNA, a parte de networking. Beleza? Basicamente, esse sou eu. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Nós já vamos iniciar o webcast falando com essa máquina. Tá no meu computador, tá instalado bonitinho. E qual que é a ideia? Eu já tenho rodando aqui um Windows Server 2016. Tá? Eu coloquei esse cara. Então, basicamente, deixa eu tirar aqui para ficar melhor. E aí não vai ficar tão embolado. Olha só, eu tenho esse carinha aqui rodando. Eu já vou definir uma senha aqui. Essa senha é super difícil. Não bateu. E aí, em cima disso, só para adiantar o nosso setup, nós vamos começar. Show de bola. Então vamos lá. Seguinte. Quando fala em laboratório, todo mundo assusta. Né? O cara, pô, como é que eu vou montar um laboratório para estudos? Como que isso vai funcionar? O que eu preciso para montar o meu home lab, o meu laboratório dentro de casa, aqui no meu escritório, na minha empresa, para que eu consiga trabalhar, fazer meus testes, ou estudar para uma certificação, enfim, que eu consiga simular todo o ambiente que eu teria em produção a nível de teste. Para estudo, para brincar com as funcionalidades, para testar um sistema novo. E aí, grande parte das pessoas com quem eu converso, elas sempre... O primeiro ponto é esse, qual que é o setup ideal? Quais são as configurações ideais para que eu consiga
ter esse aproveitamento, ter um laboratório em casa e conseguir simular de fato tudo que rolaria no ambiente de produção. Beleza? O setup ideal, e aí? Qual que seria ele? Essa pergunta ela tem N respostas. E a que sempre vem primeiro é depende. Depende de qual é o seu objetivo, depende do que você quer simular. Depende de qual é o seu objetivo com o laboratório. Hoje, a minha máquina, eu trabalho, assim como alguns outros, eu sempre estou testando, sempre estou estudando por certificações, especificamente para um ambiente Microsoft, para quem tem interesse em trabalhar, em estudar para o MCSA 2012 ou 2016, o setup ideal, do meu ponto de vista, ele começa tendo uma linha i5 no mínimo, com 16 GB de RAM e um carinha chamado SSD. E quanto é de espaço que eu preciso nesse SSD? No mínimo 240 GB. Hoje o meu setup, para vocês conhecerem um pouquinho do que eu tenho aqui, ele é o seguinte. Olha só, eu tenho aqui 12 GB na minha máquina, tenho um sistema operacional Windows 10, 64 bits, e tenho um SSD de 500 GB. Tá? Isso aqui eu uso e eu consigo trabalhar com ele tranquilamente para a prova 70410, que é do 2012, ou para 70710, que é 740, desculpa, que é do 2016, para 411 ou 741, 412 e 742. Tá? Que são as provas que abordam o Windows Server 2012 e 2016. O path para o MCSA. Então, com esse hardware, que não é algo tão absurdo, a gente já consegue tranquilamente fazer todos os laboratórios. Tá? E eu estou falando aí de laboratório como, por exemplo, 2 servidores, 2 clientezinhos, e todos funcionando numa boa, de forma tranquila, sem que a sua máquina host também ela fique pesada, travando, que você não consiga trabalhar nela. Tá? Então, esse setup aí, um i5 com os 16 GB de memória e um SSD é o ideal para quem quer fazer, quem quer traçar o MCSA. Pô, mas Nathan, eu não tenho, cara, 16 GB disponível. Não tenho essa quantidade de memória. Não tem erro. Hoje eu estou com 12 GB aqui, pretendo fazer um upgrade recente. Daqui uns dias eu pretendo subir isso aí. E esses 12 GB hoje me atendem. Tá? Obviamente que eu uso algumas coisas do que eu vou passar hoje para vocês para otimizar esse uso de recurso. Tá? Para a gente ganhar tanto em recurso quanto em tempo. Beleza? Então, qual que é o setup ideal? Para quem quer o MCSA, começa a pensar em 12 a 16 GB no mínimo e com o processador da linha i5 para cima, para rodar numa boa. E o SSD, que é essencial. Esse cara faz toda a diferença. Tá? Eu costumo brincar que ele ressuscita PC que está muito lento. O meu aqui, por exemplo, já tive a ideia de trocar, comprar um Note novo, adquirir um Note novo e tudo mais. Depois que eu pus o SSD, a vida mudou. Beleza? Não comentei. Hoje eu rodo aqui com os 7, os 2 GB e o SSDzinho e tá numa boa. Beleza? Então, hardware, basicamente é esse aí que a gente precisa. E software? O que a gente vai precisar de software? Eu coloquei bem grande, Hyper-V. Por que eu falo do Hyper-V? Bom, primeiro que grande parte, creio eu, as pesquisas dizem que a maior parte dos usuários hoje, profissionais, seja usuário de uma forma geral, eles têm um Windows instalado na máquina. Então, se você tem o Windows 7, o Windows 10, você pode, Professional, você tem a funcionalidade do Hyper-V já embutida no sistema, você só precisa fazer a ativação, habilitar ele. Mas existem N outros softwares de virtualização no mercado? Sim, mas se já é nativo do seu sistema, por que mudar? Ele já está aí. Tá? Para a gente habilitar esse cara, vai ser bem simples. É só vir aqui no painel de controle, aqui em programas, e aqui do ladinho, ó, ativar ou desativar recursos do Windows. Clicou aqui, ele vai gerar essa telinha com todos os recursos que estão no sistema, mas que não foram habilitados ainda. E aí é só vir aqui, marcar esse checkbox e dar um OK. Aguarda uns minutinhos, a máquina reinicia e pronto. Hyper-V está instalado. E aí depois a gente vai conseguir usar ele. Como me perguntaram sobre o Hyper-V Server, a mesma ideia. O que daria para rodar no server, a gente vai rodar aqui no nosso laboratório em casa. Beleza? Em relação a o que a gente precisa para subir esse Hyper-V, para fazer a instalação do Hyper-V.
Basicamente, um pré-requisito para qualquer laboratório é esse cara aqui. Se está usando, é o recurso de virtualização que permite que o seu processador seja virtualizado, que o seu hardware seja virtualizado, são esses carinhas aqui. Um deles, se for da família Intel, é o VTX, VTX. Se for da família AMD, eu coloquei errado aqui, é AMD-V, que é o recurso que você tem que habilitar na BIOS da sua máquina para conseguir subir um virtualizador nela. Tá? Esses dois carinhas, eles são habilitados na BIOS do computador. Tentou instalar o Hyper-V, deu erro dizendo que não tem suporte à virtualização, dá uma checada lá na BIOS da sua máquina para verificar se o Intel VTX ou AMD V está habilitado. Beleza? É algo bem simples, está na BIOS ali, bem tranquilo. Um outro lance que é legal de você utilizar e até para otimizar o seu laboratório é o SLAT, ou SLAT. Esse carinha aí, ele, de uma forma bem simples, ele é um atalho, tá, para a questão de uso de memória da máquina virtual e do host físico. Na família Intel ele é chamado de EPT, e na família AMD é o RVI ou RVI, enfim. Esse cara aqui, ele cria um atalho, ele armazena algumas instruções de memória no processador, no cache do processador. E com isso, ele consegue otimizar esse uso de memória virtual. Ele faz com que a máquina virtual utilize de forma muito mais utilizada a memória do host físico, ou solicitação, ou novas instruções. Não dá para a gente entrar em muitos detalhes sobre, porque é um pouquinho mais avançado. Mas, basicamente, se tiver uma dessas duas opções, Intel EPT ou AMD RVI, ativa. Vai ser legal. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Sim, Hyper-V é um recurso free. Ele já está embutido no Windows. Tá numa boa. Tá? Você não tem que pagar por ele. Ou, para quem quer trabalhar com hardware específico, lembrando que a gente tem os dois tipos de virtualização. Né? A gente tem o bare metal e tem a virtualização a nível de aplicação. O Hyper-V que eu estou mostrando aqui agora, você instala uma aplicação que vai fazer a virtualização na sua máquina. A gente tem o bare metal, que é direto no hardware. Esse é o Hyper-V Server. Aí é a mesma ideia. O Hyper-V Server ele é gratuito também. Você pode instalar ele na máquina e trabalhar numa boa. Beleza? O Harry perguntou, o Hyper-V não é pago? Não, não é pago. Você tendo o sistema operacional, já vai numa boa. O pessoal está dando uma força aí, cluster. Sim, consegue fazer cluster numa boa para simular e tudo mais. Beleza? Alguém tem alguma outra dúvida aí? Manda pra gente, a gente já responde para seguir com o nosso webcast. Nathan, host Win Server faz diferença? Host Win Server. Vinícius, detalhe um pouquinho, cara. O que seria o host Win Server que você está mencionando? Galera, quem tiver com... se o áudio não estiver legal, se o vídeo não estiver legal, aqui para mim, aparentemente, o delay tá tranquilo, tá normal. Tá? Vocês têm um recurso aí de reduzir a resolução, pode ser isso aí também. Beleza? Note com o Win Server ao invés do Windows 10. Sim, Fernando, tranquilo, cara. É só instalar o Windows Server e subir ele numa boa. Marcelo, o Windows Server é pago. O Windows Server tem licenciamento. Hyper-V Server, não. Beleza? Então tem que ter essa diferença, cara. O Windows Server é o sistema operacional completo, ele tem licenciamento. O Windows Hyper-V Server, não. Ele é free. Beleza? Vinícius, seria legal usar o host com o WinServer subindo a VM neles? Cara, funcionaria da mesma forma, tá? Não vai ter uma diferença. A nível de laboratório, para teste, não vai ter diferença alguma. Você pode usar ele numa boa. Para o laboratório em si, não vai ter diferença alguma. Tranquilo? Galera, eu vou continuar por aqui então. Tá? A gente vai entrar agora no lance que é o de fato o nosso webcast. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu voltar para o meu slide aqui.
Bom, instalar o Hyper-V Server, desculpa, instalar o Hyper-V aplicação é muito tranquilo, tá? Você habilita ele. Começar a subir máquina virtual à torta e direita pode ser não interessante para o seu laboratório. Por quê? Vamos supor aí que você tenha a sua máquina tem aí os 240 gigas, por exemplo, e ela está equipada com 8 gigas de memória. Então você tem 240 gigas de disco disponível para o uso do seu host, mais o uso das máquinas virtuais, e você tem 8 gigas de memória. Então vamos começar a fazer conta. 8 gigas de memória. E se você for olhando os requisitos mínimos lá dos sistemas, a gente vai ver que o Windows Server ele pede 4 gigas, por exemplo, a versão com o Desktop Experience, que é a tela e tudo mais. E ele pede aí 40, 80 GB de espaço para fazer a instalação. E aí, se você parar para analisar, pô, você tem 240 de SSD e você tem 80 GB só para um server, o negócio já começa a ficar pesado. Tu tem lá 8 GB de memória e o server pede 4 GB para ser instalado. Subiu o Windows Server, acabou sua memória, acabou os seus recursos. Tá? Então é importante a gente entender alguns recursos do Hyper-V que vão fazer com que você economize os seus recursos. Para que você não... esses 8 GB aí, a gente tem que multiplicar ele, né? Basicamente, fazer com que mais máquinas utilizem ele e que você não fique com o lado defasado, que você consiga utilizar, subir mais de uma máquina, fazer os testes e tudo mais. Para isso, vamos voltar aqui. Aqui no meu Hyper-V. A gente já vai começar a brincar com esse cara. Dentro dele existem N recursos. Show de bola. Acho que aqui. O meu gerenciador do Hyper-V. Tá tranquilo para vocês aí? 100%? Todos vendo minha tela? Zenildo, já vou chegar nisso aí, cara. Já vou falar contigo. Vamos lá, olha só. Esse aqui é o meu Hyper-V, beleza? Então, veja. Eu tenho aqui algumas maquininhas que já estão sendo executadas. Um Windows 10, um Windows 2002, R2 e um Windows 2016. Vejam só. Quando a gente entra aqui em configurações, nós temos N opções. O que a gente vai falar é esse cara aqui. Memória dinâmica. Vamos começar vamos seguir ali a listagem. O que eu posso fazer para melhorar, para otimizar o uso de memória do meu laboratório? Primeiro passo, quando você vai criar a máquina virtual, você tem esse carinha aqui, ó. Deixa eu abrir uma que está desligada, porque ele só vai funcionar, a gente só consegue mexer nisso com a máquina desligada. Olha só, tem esse checkbox, habilitar a memória dinâmica. Beleza? Se eu deixar esse cara desmarcado, eu não vou utilizar a memória de forma otimizada. Por quê? Se eu setar aqui que essa minha máquina em específico vai usar 2 GB de memória, por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu ligar ela, o meu sistema vai pegar esses 2 GB de memória e já vai alocar diretamente nessa máquina virtual. E imagine que esse server que você está usando, ele vai ficar ocioso grande parte do tempo, ele só vai receber requisições, por exemplo. Então, você vai ter 2048 megas, 2 GB de memória, sendo utilizados de forma incorreta. Não vai ser a memória, esses 2 GB aqui, vamos dizer que o seu host, esse cara está usando 1 GB de fato. Ele não precisa de mais 1 GB extra. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui e habilitar a memória dinâmica. Esse checkbox ele permite o seguinte. Você seta aqui, vem aqui e fala, olha, eu quero que o meu host inicialize com 1 GB de memória. E que, durante o uso, ele faça uso de, no máximo, 4 GB de memória. E, no mínimo, 512. Então, o que vai acontecer nesse cara aqui? Não sei se vocês repararam. Tá vendo aqui, ó? O meu Windows Server 2016, ele está setado para usar 1024 megas, 1 GB de memória. Mas olha só o que ele está atribuído a ele agora.
632 MB. Isso aqui diz o quê? Eu aloquei 1 GB para ele. Só que como a máquina está ociosa, ela não precisa desse 1 GB inteiro para ela. Nesse momento ela precisa de aqui, ó, 636 megas. O restante desses 1 GB aí que está faltando, esses 400, 300 e pouquinhos megas, elas podem ser alocadas em outra máquina, desde que você habilite esse carinha aqui, memória dinâmica. E aí, o importante desse cara, desse recurso, é importante lembrar o seguinte: você tem que ter uma quantidade de memória mínima para sua máquina startar. Tá? É o que você vai configurar aqui em cima. Ou seja, se você vier aqui na memória RAM e colocar que ele vai ter 256 MB, seu servidor não starta, por exemplo. É geralmente o que eu faço. Coloco 1 GB de memória e habilito esse cara. O mínimo que ele vai poder usar vai ser 1024 MB e o máximo que ele vai poder usar vai ser 4 GB. 1 GB de mínimo, 4 GB de máximo. Isso garante que eu vou ter um uso otimizado de memória e que, se a minha máquina estiver ociosa, o meu recurso que está atrelado a ela, ele vai ser compartilhado com outra máquina virtual ou com o meu próprio host. Beleza? Isso faz a gente economizar uma pancada de memória, uma pancada de recurso. E hoje a gente sabe que em laboratório, o que mais pesa é a tal da memória. Qualquer laboratório, o que mais pesa para nós é a questão da memória virtual. Da memória, desculpa. Seja virtual ou memória física. Isso aí é o que tem um custo um pouco mais alto também. Beleza? Então, lembre-se sempre, vir aqui, configurações e habilita esse cara. Tá? Se nós viermos aqui agora e criar uma máquina virtual, ela já vai teste VM. Qualquer uma das gerações, geração 1, geração 2, não importa. Aqui, ó, ele já vem marcado por padrão. Beleza? Não desmarquem esse cara. Vai ser saudável para o seu laboratório. Você vai conseguir utilizar muito mais recursos. Dividir esses recursos para mais máquinas virtuais. Beleza? Show de bola? Temos alguma dúvida aí? Deixa eu voltar aqui. Darlan, tá caindo. Galera, tá caindo aí a transmissão? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá numa boa? Diga lá. Legal. Só quando troca a tela. Beleza, Rodrigo. Isso aí é normal. Enquanto rola a troca de tela aqui, ele vai reclamar um pouquinho. Show de bola. Então vamos continuar. Sobre a memória dinâmica, tranquilo. A tela sumiu sim. Deixa eu ver aqui. Estão me vendo agora, né? Memória virtual tranquila então, galera? Uhum. Show de bola. Beleza. Então vamos para o nosso próximo tópico, que seria a parte de discos. Beleza? Essa parte de disco aí a gente já vai fazer uma parte prática para vocês verem de fato como funciona. Bom, basicamente, antes de a gente iniciar esse cara aqui, deixa eu só deixar para vocês o seguinte. Eu comentei, eu escrevi, são 2 artigos que eu vou indicar a vocês. Tá lá no site. Eu vou deixar aqui nos comentários e depois a gente joga aqui também. Olha só, vou mandar para vocês aí. São 2 artigos. O primeiro é Introdução à Virtualização. E o segundo é Memória Virtual no Hyper-V. Tá? Esses 2 caras aí, eles vão dar um norte sobre essa questão do virtualizador, do tipo de virtualizador que vai ser utilizado. E o segundo vai falar um pouco sobre a memória virtual, como que o sistema comporta quando você habilita a memória dinâmica no Hyper-V. Tá? Como que ele enxerga isso. Thiago tem uma dúvida nessa parte. Diga aí, cara. Vinícius, memória dinâmica, sim. Sim, server de produção, sim. Obviamente, você tem que saber o que você vai configurar lá, cara. Só toma cuidado com o que você joga como mínimo. Tá? O que mais pega nisso aí, nesse tipo de configuração, é a memória para inicialização e a memória mínima. Se tu colocar a inicialização baixa demais, pode te gerar problema. Do restante, tranquilo. Beleza? Vamos prosseguir aqui, então. E aí a gente fala dos discos e depois eu volto aqui para ver se tem um pouquinho mais de dúvida. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente.
Show de bola. Então, olha só, no início do cast, o que eu fiz? Eu estava instalando esse Windows Server 2016. Por que eu fiz isso? Se fosse fazer isso aqui durante a transmissão, pode ser que demoraria um pouquinho. Mas, eu preferi fazer um pouquinho antes. Para a gente, só a nível de comparação, galera, eu falei, como a gente já vai falar de discos, né? É importante citar, com um disco normal, um HD normal, nós levaríamos, em média, uns 30 minutos para fazer essa máquina virtual subir. Mais ou menos. Com o SSD, leva 10 minutos estourando. Então, o SSD é muito veloz mesmo. Rolou uma pergunta aí do seguinte, eu devo usar o meu SSD no meu host ou para alocar os meus VHDs? Cara, se você for usar para alocar única e exclusivamente VHD, suas VMs vão voar. Tá? Vai ser muito rápido. Você vai ganhar muito em desempenho, em performance. Para subir uma máquina virtual vai ser coisa muito mais super rápido. Tá? Mas tenta balancear. Hoje eu tenho um SSD. Um SSD eu uso para o meu host e uso para o meu Hyper-V. Tá? Se tiver disponibilidade, você pode ter aí um SSD menor para os seus VHDs e um maior para o seu sistema, de acordo com o seu uso. Tem uma galera que tem um específico para sistema, 500 GB, 1 TB, e outro específico para VHDs. Vai muito da sua demanda. Particularmente, eu gosto de usar os VHDs no SSD, porque o negócio fica mais rápido. Se a minha intenção é ter velocidade no lab, para essas instalações serem mais rápidas, eu jogo tudo dentro do SSD. Beleza? Então vamos lá, olha só. A parte de disco, é importante a gente lembrar do seguinte. Se nós vemos aqui no Hyper-V, novo disco rígido, e pedir para criar um disco rígido, nós vamos ter aqui os formatos VHD e VHDX. Tá? Se possível, utilizem o VHDX. Ele é mais novo, ele tem maior aceitação a nível de sistema operacional, enfim. Sempre que possível, VHDX. Não dá para entrar em detalhes muito técnicos sobre a diferença entre os dois, porque não é o objetivo do webcast. Aqui nessa segunda tela, nós temos 3 tipos. Tá? A gente tem o tamanho fixo, tem a expansão dinâmica e tem a diferenciação. Qual que é o melhor, qual que é o mais adequado para um lab virtual, para um home lab, para estudar, um MCSA, por exemplo? O tamanho fixo, ele é bom porque ele tem desempenho, tá? Ele ganha em desempenho. Você pega lá, você fala, eu quero um disco com 40 GB de tamanho fixo. O virtualizador ele vai pegar 40 GB do seu disco e já vai alocar os blocos ali para aquela máquina virtual. A criação de um disco virtual de tamanho fixo ela demora um pouquinho justamente por isso, porque ele está alocando o recurso para ser utilizado naquele disco ali. Então você pegou esse disco, jogou para uma máquina virtual, esquece, ninguém mais pega esse recurso. Beleza? Só que, como a gente está trabalhando com lab, pode não ser interessante. Imagina você com seu SSD lá de 240 GB, pega e aloca só para uma máquina 80 GB. Você já perdeu uma pancada de espaço aí. E a gente sabe que 80 GB é difícil de ser utilizado em laboratório. Então eu não indico tamanho fixo para laboratório. Tá? Em produção tem suas aplicações. A expansão dinâmica, ela é interessante para laboratório. Muito interessante. Porque aqui você diz o seguinte, olha, eu quero um disco de 40 GB. Só que o virtualizador, o Hyper-V, ele não vai pegar os 40 GB e já vai alocar ali. Já vai tomar esses 40 GB do disco e alocar para uma máquina virtual. Ele vai criar um ponto ali dentro da máquina e dizer assim, olha só, esse disco que estou criando de tamanho de expansão dinâmica, ele pode chegar até 40 GB. Então significa que ele vai começar com um tamanho bem menor e aí, aos poucos, com o uso, ele vai sendo preenchido, tá? Ele vai expandindo até o tamanho, até o espaço que você determinou. 40, 80, 120, vai de você. A nível de desempenho, em laboratório nós não vamos sentir uma diferença muito grande. Na verdade, até em produção, foram feitos alguns benchmarks, alguns testes de desempenho, e não houve tanta diferença de tamanho fixo para a expansão dinâmica. Tá? Essa ideia só não é muito válida para banco de dados, porque é algo muito específico. Tá? Então, assim, tamanho fixo para lab não é legal, expansão dinâmica é legal, só que é o seguinte, imagina você toda vez que for subir um novo server, você vai ter que ir lá criar uma máquina virtual, instalar o sistema, esperar aí seus 10, 30 minutos que seja para instalar uma nova máquina virtual.
cara, é tempo perdido. Em laboratório, para quem está estudando para certificações, você está estudando um assunto ali, você quer velocidade, você já quer acessar o laboratório para fazer teste. Você esperar esses 10, 15 minutos não é interessante. Tá? E a gente tem a terceira opção, que é a diferenciação. Esse cara aqui é o meu preferido para laboratório. Por quê? Você cria com esse cara aqui uma base do seu sistema operacional, do que você quer utilizar, e depois disso você cria um disco filho. E o que esse cara vai fazer? Tu criou a base aqui, depois cria um disco filho atrelado a essa base. E aí, o que acontece? A VM ela vai utilizar o sistema operacional que está dentro do disco pai, e as modificações que foram feitas ali dentro daquela máquina virtual em específico, ela vai gravar no disco filho. Pô, mas o que eu ganho com isso? Primeiro, tu vai economizar espaço, porque você não vai precisar ter um disco virtual para cada sistema operacional que você tiver. Então você cria um disco pai e as outras máquinas virtuais vão todas nela para buscar o sistema operacional. Economizou espaço. E a questão do tempo. Para subir um disco virtual com diferenciação é muito rápido mesmo. É basicamente o que a gente vai fazer aqui. Então olha só, eu tenho aqui a minha maquininha, o meu Windows Server 2016, ele está recém-instalado, eu não vou fazer nenhuma modificação nele, porque a intenção é só mostrar como funciona esse lance de diferenciação. Então, olha só, instalei o sistema básico que eu quero, seja o Windows Server, seja o Windows 10, não tem problema. A gente vai ter que navegar aqui e fazer o seguinte, vir aqui vamos colocar o caminho completo. C2.Windows System 32. Aqui dentro de System 32, nós vamos ter uma pastinha chamada sysprep. É esse cara aqui. Esse cara aqui já é bastante conhecido, tá? Nós vamos rodar ele e aí marcar as seguintes opções. Ou EBE, para ele chegar com um sistema generalizado, como se você estivesse ligando o computador pela primeira vez. E vamos clicar aqui em Generalize, para generalizar. Aí não vai ter vínculo de driver, não vai ter vínculo de nada. Você vai poder subir isso aí numa segunda máquina virtual tranquilamente. E um outro detalhe importantíssimo, clicar aqui para generalizar, porque toda máquina que você cria, todo sistema que você cria, ele tem um UID, ele tem um identificador único. Então imagina o seguinte, você criou o seu Windows Server 2016. Aí beleza, você não fez o sysprep, só criou o disco lá, um disco normal. E aí para você economizar tempo, o que você fez? Ctrl+C, Ctrl+V no disco, né? Subiu uma segunda máquina e apontou para a cópia do disco virtual. Show de bola, as duas vão subir tranquilo, ligaram numa boa. Só que é o seguinte, essas duas máquinas você quer trabalhar com controlador de domínio, por exemplo. Quando você subir o AD na primeira, vai rodar. Quando você for na segunda e começar a brincar com replicação, por exemplo, ele vai reclamar. Ele vai dizer, olha, não posso fazer isso porque as duas máquinas têm o ID igual. Então, por isso que nós temos que marcar aqui o generalizar. Beleza? E marquem aqui o shutdown. Porque eu não quero que essa máquina reinicie e retorne ao processo de configuração inicial. Eu quero criar esse disco aqui, desligar e pronto. Beleza? Então, clicou aqui, é só aguardar uns minutinhos. Ela já vai fazer todo o processo de generalização pelo sysprep. Esse processo demora em torno aí de 1 a 2 minutinhos, é coisa rápida, não demora muito. Depois disso, a máquina virtual vai ligar e a gente vai poder subir um novo Windows Server 2016 em questões de minutos. 3 minutos no máximo, beleza? Enquanto faz o 2016, eu já havia preparado aqui o disco pai do Windows 10. Então, o que eu vou fazer? Vamos vir aqui, deixa eu criar uma nova máquina virtual. Aliás, vamos criar primeiro um novo disco virtual. Tá, eu quero que seja um VHDX e eu vou usar a diferenciação. Esse cara aqui eu vou chamar, o nome do meu disco vai ser Windows 10 2. E ele vai ficar alocado no meu diretório padrão de discos virtuais, que é o C2.Hyper-V Virtual Hard Disk. Vocês definem onde vai ficar, não tem uma regra para isso. Então vamos avançar. E aqui ele vai te perguntar, onde é que está o disco pai? Onde é que está o disco base? No meu caso aqui, ele vai ficar no mesmo diretório, que é o Hyper-V. E aí eu criei aqui, ó, disco pai do Windows 10. C2.Hyper-V Virtual Disk Pi Windows 10. Show de bola. Concluído. Ok, meu disco virtual está criado com a diferenciação. Agora vamos criar uma nova máquina virtual. O Windows 10 2. Deixa eu só colocar ela lá no meu destino padrão.
Vamos criar a geração, não vai ter problema. Eu quero que ela tenha 1024, 1 GB para inicializar e eu quero utilizar a memória dinâmica. Beleza? Vamos conectar ela aqui a um switch virtual. Tá? Esse aqui a gente já vai falar sobre esse switch virtual agora. E eu não quero criar um novo, eu quero usar um disco existente. Aqui nós vamos apontar aquele disco recém-criado. Então olha só, C2 ponto Hyper-V. Aqui dentro de Virtual Hard Disk eu criei um Windows 10 2. Então eu seleciono ele, avança e conclui. Beleza, configurado. Agora a gente vai ter que vir aqui e iniciar essa máquina virtual. Deixa ela subir aqui. Vamos deixar carregar. Vejam que ela não botou, ela não fez, assim, ela não pediu, ela não buscou um dispositivo de boot, tipo um CD, um DVD, uma ISO, alguma coisa do tipo. Ela já vai para a tela de inicialização do sistema operacional. Nesse meio período aí, nosso Windows Server 2016 já está desligado. A gente pode fazer o mesmo processo com o Windows Server 2016. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o processo de inicialização. Quando você instala a máquina, que ela dá o primeiro reboot, é isso aqui que está rolando agora. Vamos fazer o mesmo processo com o Windows Server 2016. Para não ter erro, deixa eu só apagar esse cara daqui. Vamos fazer o mesmo processo. Disco rígido, VHDX, diferenciação, Server 2016, W2016-2. Eu vou alocar ele dentro de C Hyper-V. O meu disco pai vai estar em C Hyper-V. 2016 Zoom, se me engano é esse carinha aqui. Deixa eu ver aqui, no Virtual Hard Disk. Windows 2016, cadê? Show, foi criado agora. Então vai ser esse cara aqui. Show de bola, vamos criar a máquina virtual. 2016-2. Deixa eu colocar ela no meu diretório padrão. A gente já pode colocar aqui a geração 2, memória dinâmica. E vamos apontar o disco rígido que eu quero. Que é ele vai estar aqui em C2 ponto Hyper-V Virtual Hard Disk 2016-2. Cadê o meu 2016-2? Aqui, eu coloquei no lugar errado, mas beleza. Avança, conclui, beleza. Vamos ver como é que está o nosso Windows 10. Olha só, ele já está preparando. Daqui a pouquinho já vai subir com tudo configurado. A mesma ideia aqui com o meu Windows Server 2016. Vamos iniciando. Mesmo processo, está no OBE. Quanto tempo que vai levar para esse cara iniciar? Depende. Depende do seu disco, depende da quantidade de memória que você alocou. O fato é, isso vai te poupar tempo e espaço. Tá? O espaço que eu digo é o seguinte. Deixa eu usar como base aqui. O Windows Server 2016 já iniciou aqui. Ó. Olha só, o Windows, quando eu falo de espaço, eu venho aqui em Hyper-V. Vamos lá, olha só, esse cara aqui, que foi o que eu criei com a diferenciação, ele está com 495 MB. Se eu vier aqui no Virtual Hard Disk e puxar um que não está com disco em diferenciação, ele já me pesa 14 GB. Então existe uma economia de espaço brutal. E vejam que aqui eu tenho uma imagem do mesmo processo que eu fiz com o Windows Server 2012, é o que eu uso no meu lab. Então olha só, ele tem 8 GB apenas. E os demais, eles vão crescendo exponencialmente. Esses dois caras aqui, eu tenho N recursos dentro deles. Eles têm diferenciação também. Então, tá menos que a metade do espaço. Mas puta, 3 GB, 9 GB. É porque eles têm bastante tempo de uso. Já tem bastante coisa rodando dentro deles e tudo mais. O do 2016 que está sendo configurado agora, 90 GB, 600, vai chegar aí a 1 GB mais ou menos. Então a gente passa a economizar disso. Beleza? Então, o meu server já subiu. O Windows 10 está rodando os processos. Já foi aqui também. Vamos lá, já dá para avançar. Vamos fazer isso mais tarde. Eu sempre utilizo o softwares trial. Configuração expressa, aqui é a mesma ideia. Tá aí. Os dois, o server e o Windows 10. A gente levou aí 5 minutos para configurar os dois, para subir uma máquina virtual nova. Beleza? Isso é o que eu indico com o Hyper-V Server.
Tá? Em produção, se nós fôssemos utilizar, obviamente, eu não indico utilizar o disco diferencial, porque você tem uma perda de desempenho. Mas nós estamos aqui trabalhando com laboratório. Em laboratório, tem que lembrar, a gente tem que economizar espaço, recurso, e tem que otimizar tempo. Essas foram as formas que eu encontrei de conseguir economizar recurso e conseguir economizar tempo. Os recursos, falando em memória dinâmica, e o disco em diferenciação, e tempo com o disco diferencial, que rapidinho você sobe. Em produção, gente, esquece o disco diferencial, beleza? Deixar bem claro, não utilizem isso em produção, porque vai perder desempenho, não vai ser legal. Beleza? A memória dinâmica, tranquilo, desde que bem configurado, só tome cuidado com isso. E tamanho fixo, dependendo da aplicação, ou tamanho expansivo. Expansivo, até o momento eu utilizo, também não tem nenhum tipo de problema. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na galera, se tem alguém aí. Vamos lá. Não seria o caso de utilizar os HDs híbridos? Cara, particularmente eu não gosto de HD híbrido. Eu acho que é um investimento. Eu particularmente não gosto. Tá? Eu prefiro investir logo no SSD. É mais legal. Tiago, quando usar IDE SCSI? Por padrão, a grande parte das máquinas virtuais hoje, dificilmente você vai usar alguma coisa diferente disso. Ele já aloca o driver certinho ali do SCSI e tudo mais. Boa noite. Beleza, beleza. Galera, tem alguma dúvida aí referente à parte de discos? Não, a gente já vai tocar para frente, vamos falar sobre os switches. Então, antes de falar dos switches virtuais, pode dar uma passada rápida sobre máquina geração 1 e 2? Cara, eu fiz um post sobre geração 1 e 2. Tá? Basicamente, a geração 2 ela tem, você precisa de alguns sistemas operacionais específicos para rodar. Então, tu vai rodar ela aí com Windows 8 para frente, com Windows 2002 R12 para frente. Ela vem com alguns recursos que na geração 1 não tem. Por exemplo, permitir o boot via PXE com o controlador de rede padrão, né, o Synthetic que eles falam, e não utilizando o... Me fugiu o nome agora, cara, deixa eu puxar aqui. O Legacy. Na geração 1 você tem que colocar um controlador de rede Legacy, porque senão não vai rolar, você não vai conseguir botar a PXE, por exemplo. Tá, eu fiz um post sobre isso, cara, eu vou buscar para você aqui, e aí basicamente a geração 2 ela tem um pouco mais de desempenho, aceita sistema 64 bits, os sistemas operacionais mais modernos rodam melhor sobre a geração 2, ela tem a integração o Integration Services mais otimizado nelas e tudo mais. Beleza? Como mudar de disco dinâmico para fixo em uma máquina já em produção? Não te indico fazer isso. Salvo engano, esquece. Não faz. Quando você pega o disco em si para alterar o tipo dele, complicadíssimo, cara. Não te indico fazer isso de forma alguma. Digo que até, vamos falar que não dá para fazer, tá? Se você começar com um disco, a não ser numa conversão, tá, Everton? Numa conversão você consegue fazer isso aí. Mas numa boa, não acho interessante fazer isso em produção. É legal você já ter planejado antes de subir a máquina virtual. Beleza? Explica melhor como funciona essa cópia. Tem que fazer os scrap antes? Marcelo, sim, você tem que fazer os scrap antes, cara. Você instala o sistema operacional que você quer, coloca lá todos os detalhes, só eu não indico colocar muito recurso. Tá? Para lobby de estudo, o que eu faço? Subo um sistema base, e aí eu quero Windows 10, quero Windows Server. Eu subo essas bases, deixo ela lá sem nada, o fresh install, do jeito que subiu, não configuro nem rede. Só falo esses caras, só instalo o sistema, nem nome eu configuro. E aí eu já rodo o sysprep. Tá? Rodo o sysprep, faço a generalização do sistema e peço para desligar a máquina virtual que vai servir de base. E aí a partir disso eu começo a criar os fios. Tá? Mas obrigatoriamente faça o sysprep, porque senão você pode cair naquele lance que eu comentei. Se for trabalhar, por exemplo, com os DCs, toda máquina que sobe você tem um ID, o ID da máquina. E aí, se você não rodar o sysprep, ela vai manter esse ID e quando for subir um outro servidor pode dar conflito. Beleza? Vamos lá. Como criar já uma VM com tamanho fixo? Everton, lá no momento de criação da VM, cara, você tem a opção de... você cria o disco primeiro, e lá você tem a opção criar disco com tamanho fixo.
você aloca o espaço que você quer. Depois, no momento da criação da VM, você especifica lá que você quer utilizar um disco rígido já criado. E aí você seleciona o disco que você criou com o tamanho fixo. Beleza? Leandro, hoje uso o VirtualBox, tem como migrar as máquinas para o Hyper-V? Tu pode usar um conversor. Mas assim, eu te indico, dá para fazer, cara, mas eu te indico fazer do zero, sabe? Para você ter prática, para ter mais contato com a ferramenta, porque aí é no contato que a gente vai aprendendo. Se o formato do HD for compatível com Hyper-V, acho que sim. Para fazer físico para virtual, o Hyper-V hoje é mais indicado ao System Center. Thiago, só se você quiser uma automatização um pouco maior, cara. Mas a gente tem o VHD, Disk2 VHD, Disk2 VAT, que é bem tranquilo de usar. Rodou na máquina, sobe, cria o VHD e está numa boa. Zenildo, você sabe dizer se a ideia do Sysprep para o mundo Linux? Cara, para o mundo Linux eu não vou saber te informar. Mas a gente vai pesquisar e eu vou te dizer sim. Marcelo, nesse caso seria mais interessante instalar o Windows base em modo de autoria. Cara, não vejo necessidade. Rodando o Sysprep está numa boa. Tá? Não vai ter erro não. Beleza? Everton, a última aí pra gente continuar. Tem como colocar HD externo em VM como Hyper-V? Cara, tem. Você só vai setar lá o local onde que o VHD vai ficar. Mas assim, não te indico fazer isso não, tá? Você vai perder desempenho pra caramba. Se o lance é ter um pouquinho mais de desempenho no lab, usa um HD espetado na máquina mesmo. HD externo vai dar uma pesada legal. Beleza? Tem como? Tem. Você consegue colocar os VHDs dentro de um HD externo. Mas eu não te indico fazer por questões de desempenho. Beleza? Vamos seguir aqui, gente. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre switch virtual. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o switch virtual ou comutador virtual. Beleza? Esse cara aqui é o que vai te trazer conectividade de rede, obviamente, para as suas VMs. Tá? Nós temos 3 tipos. Eles são bem autoexplicativos aqui. Olha só, o externo, ele é o tipo, é o que geralmente grande parte da galera usa. Tá? Esse tipo aqui, quando você cria ele vai permitir que a sua VM, o Windows 10 aqui, por exemplo, vamos puxar ele aqui, esse Windows 10 aqui, ele vai ter acesso à sua rede física. Então, vamos fazer um teste aqui, só para mostrar. Eu subi o meu DOS, o CMD, eu vou dar um ipconfig. Olha só, ele está com a pipa. Né? Ele não encontrou um DHCP server. Logo, ele recebeu o endereçamento a pipa, é a autoconfiguração de IPv4. Por que ele não recebeu? Se nós vermos aqui nas configurações da máquina, a gente vai ver que a minha placa de rede, ela está como... Eu criei um computador de rede privado. Beleza? Se eu tivesse com um computador de rede externo, ele permitiria, ele faria com que a minha máquina virtual tivesse contato com a minha rede externa. Vamos criar um cara desse aqui, VMs externo, só para a gente garantir que esse cara vai para conseguir identificar depois. Tá? Aqui a gente seta qual que é a placa de rede que vai fazer o bridge. Tá? Como que o computador funciona? Ele pega a sua placa de rede física e faz uma ponte para dentro da sua placa de rede virtual. Eu não vou clicar em OK aqui, porque durante o processo de criação desse computador virtual, eu vou ter uma queda aqui na minha rede. Então eu não posso fazer isso, porque senão a gente vai ficar sem conexão aí com o webcache. Mas o processo é bem simples. Selecionou qual que é o tipo de computador, define qual que é a placa de rede que você quer trabalhar, para ser o externo, e dá um OK. O lance aqui é o seguinte, se nós temos 2 placas de rede, por exemplo, eu poderia vir aqui e dizer que a minha rede física, que é esse cara aqui, ela vai comunicar com a rede externa. Para que eu teria isso? Imagina que você quer virtualizar um firewall. Você quer trabalhar com um firewall. Você vem aqui, cria um computador virtual externo, aponta para uma placa de rede física, ela vai se comunicar com o seu modem, com o seu link de internet, e a outra, você pode criar ela como privado, deixa eu cancelar aqui, que é esse segundo carinha aqui, que é o que nós vamos utilizar, é o que eu mais utilizo, que é o privado. O privado, ele permite conectividade de rede apenas entre as máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu posso
Como o meu está privado, o meu Windows Server vai comunicar apenas com o meu Windows 10. Tá? Entre esses dois aí. Se eu quiser falar com o meu modem, com a minha rede externa, por exemplo, não vai rolar. Beleza? Basicamente são esses dois carinhas aqui. O interno, de verdade, pouquíssimo uso. Pouquíssimo uso. Ele permite aí comunicação também de forma interna entre as VMs e o seu host físico. Os mais utilizados aqui é o externo e o particular ou rede privada. Tá? Se eu quero... o que eu indico para laboratório? Como a gente vai trabalhar no ambiente simulado e tudo mais, eu não acho legal misturar a rede do seu host, que é que você usa, seja em casa, seja no trabalho, com uma rede de VM. Por quê? Imagina o seguinte, vai que a galera de SI que gosta de segurança da informação, por exemplo, eles vão lá, vão testar um ransomware, e aí está com um computador de rede externo, que permite a comunicação com a sua rede física. Cara, se for um malware, por exemplo, ele tem a capacidade de espalhar na rede, né? Então isso pode ser um problema para você. Você pode rodar simular um ataque na rede virtual e isso aí espalhar para sua rede física, não é interessante. Já no particular, não tem erro. Vai estar ali isolado entre as VMs, não tem problema algum. Um outro uso para isso aqui, para um computador privado, seria a utilização de um DHCP Server. Tá, o DHCP Server está na rede. Geralmente toda rede de casa residencial ela tem aí um DHCP Server funcionando. Então, se nós viermos aqui criarmos um computador virtual externo e aí eu liguei minha VM, automaticamente ela já vai pegar o DHCP Server da minha rede interna. Beleza, aí eu subi um Windows Server, criei um serviço de DHCP e quero testar. Vai dar dor de cabeça, porque a sua máquina virtual já vai ter um DHCP Server trabalhando para ela. Ela vai dar preferência para aquele cara ali. Com o privado, não, esquece. Subiu o DHCP, os dois carinhas lá estão no mesmo computador virtual, aqui nesse cara aqui, estão nos dois, numa boa. Vai comunicar só os dois, não vai ter influência alguma da rede externa. Beleza? Então, basicamente, o que eu indico para laboratórios? Privado, sempre, particular. Mas eu quero trabalhar com a minha rede, quero testar um firewall, abrir uma VPN, alguma coisa do tipo. Beleza. Criar um externo e um virtual. E um privado, desculpa. E aí você consegue elencar aqui na VM. Por exemplo, nosso Windows 10 aqui nas configurações, a gente pode vir aqui no computador virtual, vir aqui e selecionar. Não tem mais por conta Deixa eu só fazer o seguinte, eu estou sem rede física, eu vou criar um externo aqui apontando VMs externo. Eu vou apontar para a minha conexão física, que não é o que eu estou utilizando. Então não vai afetar nada aqui na minha conexão com o webcast. Tá, ele vai reclamar um pouquinho, vai ficar aí rodando e tudo mais. Deixa ele terminar. Beleza, está concluindo ali já. Então aqui eu poderia vir aqui na minha... Só para garantir, tá todo mundo aí, 100%? Show de bola. Vamos voltar para cá. Eu posso vir aqui no meu Windows 10 e dizer o seguinte, olha só, eu não quero mais trabalhar com a rede privada, eu quero trabalhar com a rede externa. Beleza, uma boa. A gente vai vir aqui, vai aplicar esse cara e vou dar um OK. Nesse exato momento não vai acontecer nada com o meu Windows 10, porque a minha rede cabeada está desconectada. Mas... se eu estivesse com uma conexão direta ao meu modem, por exemplo, ele já começaria a ganhar IP do DHCP. Beleza? Um outro uso disso aqui é o seguinte. Imagina que você tem um switch que quer trabalhar com VLANs. A gente clica aqui e quer trabalhar com VLANs. Você pode configurar a sua rede externa para chegar até o seu switch, vai encontrar a VLAN e tomar seu destino. E aí você só tem que setar aqui qual que é o ID da VLAN. Beleza? Não dá para falar muito sobre VLANs, porque foge um pouquinho do nosso tema, mas daí é para trabalhar tranquilamente também, beleza? Então, toda modificação a gente consegue fazer com a tá ligado, numa boa. Mas agora olha só, eu quero trabalhar com duas placas. Ok, vamos vir aqui, adiciona um hardware. Como eu estou com ela ligada, vamos desativar esse cara aqui. Quero adicionar uma plaquinha de rede, aquela segunda que eu comentei. Trabalhando com o externo. Beleza. Adicionar. Vamos iniciar ela. E assim que ela ligar, assim que ela já startar, nós vamos ter lá as duas placas de rede trabalhando.
Ambas vão estar com a pipa, lembrando. Porque ambas, como eu não tenho conexão, eu não tenho DHCP server trabalhando aqui na rede, as duas vão se autoconfigurar com o endereçamento a pipa. Beleza? Essa ideia vai para os dois. Aí vai depender da aplicação que você vai ter dentro do seu laboratório. E, enfim, dependendo do uso, você precisa de computadores virtuais específicos. Ok? Vamos lá. Interessante. A nossa memória virtual trabalhando. Nossa memória dinâmica. Lembra que eu aloquei 1 GB para essa máquina aqui. Daqui a pouquinho, se a gente fosse continuar o webcast por mais meia hora, por exemplo, esse cara aqui, o consumo dele estaria bem abaixo. Muito abaixo. O mesmo vale para o Windows 10. À medida que ela vai ficando ociosa, o consumo de memória ele também vai caindo. Beleza? Bom, já subiu aqui. Deixa eu só mostrar para vocês os dois computadores virtuais. Vamos lá. Show de bola aqui. Tem os dois carinhas. Essa aqui, ela está conectada na minha rede externa, por isso que ela está dando conectividade, e esse cara aqui na minha rede externa. Como eu não tenho nada conectado na minha placa de rede cabeada, ele vai reclamar. Se eu conectar um cabinho aqui, na hora ele já ganha um endereçamento. Beleza? Basicamente é isso aí. Vamos voltar para cá? Vamos ver o que nós... Como é que foi? Deu para entender certinho como é que rola a parte de computadores virtuais? Redes virtuais no Hyper-V, boas práticas, show de bola. Alguma dúvida aí, galera? O Anderson, cara. As tretas. Qual que é o melhor? Esse lance de melhor é pepino. Beleza, deu para entender legal, show de bola. Basicamente assim, são os 3 componentes, né, que a gente precisa para começar a trabalhar com Hyper-V, para um laboratório até mesmo produção. Trabalhar com a memória, trabalhar com as redes virtuais e trabalhar com os tipos de disco. Tendo isso aí em mente, cara, batata, começa a rodar, vai numa boa. Anderson, qual que é o melhor? Hyper-V ou Zenserver? Meu amigo, eu vou de Hyper-V. Tranquilo e calmo. Vou de Hyper-V. Material, apoio, recurso, suporte, comunidade, enfim. Desempenho, enfim. Daria pra gente fazer um benchmark aí, mas eu vou de Hyper-V com certeza. Vou precisar sair também, beleza? João Paulo, vai estar disponível offline? Sim, vai estar disponível. Já tem a gravação aqui e a gente vai disponibilizar. Galera, basicamente o que eu tinha para falar é isso. Foi tranquilo para vocês? Foi legal? Deu para pegar aí? Já dá para começar a ter um laboratório e mandar bala? Everton, tem como desligar a VM pelo console do Hyper-V? Com certeza. Só vir aqui no Hyper-V, botão direito em cima, desligar ou desativar. Desligar você manda o SO desligar a máquina. Desativar você força. Então, onde que vai estar disponível? A gravação depois vocês vão receber um e-mail e vai deixar lá com a galera, tá? Vai ter o link aí bonitinho. Podem ficar tranquilo que isso aí vai ser disponibilizado. Tranquilo? E aí vai, enfim, vocês vão poder consultar e tudo mais. Show? Beleza? Galera, então é isso aí. Nós ficamos por aqui. Pretendemos fazer mais webcasts do tipo para, enfim, abordar aí o que mais pega no dia a dia, seja de estudo, seja de produção, ok? Agradeço a presença de todos. Quem puder, eu mantenho lá, como eu falei, meu site. Quem puder dar uma olhadinha nele, tem a nossa página no Facebook, no Instagram, Twitter, enfim. Dê uma pesquisada lá. Se puder dar uma acompanhada, vai ser show de bola. Direto eu posto algumas coisinhas, sempre bem interessante. Ok? Vamos responder a última dúvida aqui. Jorge, duas placas físicas e IP diferentes? Dá para funcionar também, numa boa. Só que você vai ter que trabalhar no seu switch, na sua rede interna. Beleza? Show de bola? Então vamos nessa, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, até!